Primeiro quero agradecer, professor Salah, pela importante palestra e eu não tinha conhecimento mesmo, assim, não tinha assim, pensado sobre dessa maneira a questão de como o juiz vê o processo, né, dessa busca analógica, mas a gente acaba presenciando pela prática, né, lá do projeto no presídio, muitas vezes erros de decisões, né, e muitas também os colegas que trabalham nos tribunais, aí, tanto advogando como servidor, ou os acadêmicos também que pesquisam aí a jurisprudência, acaba vendo decisões que parece que mais um castigo, né, e uma maneira de utilizar da lei como parecendo de forma preventiva para querer fazer a tal da justiça com as próprias mãos, né? E a gente acaba vendo o caos que a gente tem aí nos presídios, né? E a falta de sensibilidade mesmo, né? Com a condição que hoje a gente infelizmente vê a população carcerária passando, não retirando a responsabilidade dos atos das pessoas que cometem um erro, né? Cometem uma infração aí, mas que ninguém merece, né, tá numa situação de falta de dignidade. Imagine se nós todos estivéssemos juntos num espaço do tamanho desse quadrado, que se fizéssemos um quadrado e tivéssemos que compartilhar um pátio que fosse do tamanho daquele outro ali, espaço, por um ano, né? Como é que nós iríamos conviver, né? Então, a gente às vezes as pessoas não se colocam diante da realidade mesmo, né? Eu sempre gosto de abrir espaço para ouvir os questionamentos de vocês e tenho procurado estimular mais perguntas e reflexões que vocês compartilhem conosco do que estímulo a fazer sorteio. Eu tenho 2 livros aqui, apesar de não serem da área, mas são livros que a gente recebe de doação das editoras, e gostaria de saber se alguém gostaria de participar, dando alguma contribuição de pergunta ou reflexão. Então tá, vou dar aqui o livro da editora Revista dos Tribunais, do Luciano de Camargo Penteado, que é um autor da área do direito civil, mas que essa obra é O Direito das Coisas, segunda edição. O teu nome, por gentileza? Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao nosso interlocutor pela brilhante palestra, e eu gostaria de fazer um questionamento aqui com relação ao que o senhor expôs para nós. Eu gostaria de saber qual é a relação entre a busca da verdade real sobre os aspectos biológicos, psicológicos e sociais, considerando-se aquele caso clássico do maior erro judiciário dos irmãos Naves, de 1937, onde eles foram condenados e só mais tarde se descobriu a verdade real sobre aquele caso. É isso. Obrigada. Tem mais um livro aí, vamos ver se o pessoal participa. Boa noite, meu caro, obrigado pela pergunta. Não vou comentar especificamente aquele caso, porque senão eu vou ter que fazer uma outra palestra para discutir o caso, né? Mas assim, o que eu penso é o seguinte, né? E aliás, eu não falei isso na palestra, mas poderia ter falado, né? A expressão e o título do livro Busca da Verdade devem ser interpretados de forma contrária, como Gadamer diz no Verdade e Método. As pessoas falam Verdade e Método, então eu vou ler a obra do Gadamer para encontrar uma nova forma de buscar a verdade. O título do Gadamer poderia muito bem ser, o título do livro do Gadamer poderia muito bem ser Contra o Método, que a verdade zomba do homem metódico. Também não falei, poderia ter falado, né, que a verdade real não é nosso único problema, quem dera fosse. Existe uma releitura do conceito de verdade real, que é a verdade relativa, e toda uma estrutura de pensamento doutrinária, que é a da escola paulista, e aí são autores que eu respeito, embora não concorde com eles, que falam ainda em busca da verdade, mas não em uma verdade real, mas sim uma verdade relativizada, mas ainda falam em busca da verdade.
O que acontece é que, quando nós assumimos que o processo tem como finalidade isso, a busca da verdade, nós fazemos com que o juiz acabe operando e pensando a partir de um estoque de imagens lombrosianas, e aqui fazendo talvez a conexão com o sentido biológico que tu falaste, essas leituras biológicas, que nos nossos tristes trópicos tem um sentido muito claro. Todos nós sabemos, a Carmela sabe disso muito bem, muito melhor do que eu, que o nosso sistema penal é uma máquina de seletividade que opera fundamentalmente em busca da nossa população negra e pobre. Esse é o estereótipo da criminalidade que é perseguido pelo nosso sistema penal. E aí, quando nós colocamos no juiz toda a crença nessa capacidade para buscar a verdade, nós possibilitamos que o real seja confundido com o imaginário. Nós já sabemos há muito tempo, desde Freud, que a consciência é opaca, ela não nos é transparente. Quando ele olha pela primeira vez para o acusado, inevitavelmente ele fará um juízo acerca da sua culpabilidade. Isso é do humano, porque nós pensamos assim. O que nós não podemos permitir é que o processo se transforme numa forma de confirmação de hipóteses iniciais, mesmo que inconscientes. Porque aí nós temos o quê? Uma estrutura processual penal que acaba autorizando e reproduzindo a seletividade que demarca o próprio trabalho policial. E aí o resultado que nós temos é esse, ao final das contas. Uma população penitenciária que é composta fundamentalmente da nossa população negra e pobre. E a continuidade da nossa história de destruição e perseguição do outro, que é o nosso horizonte histórico desde o descobrimento ao achamento. Tudo que não podemos ter. Não sei se eu respondi a pergunta, mas acho que falei algo de relevante. Alguém gostaria de participar, fazer mais algum comentário, alguma questão? Eu vou, então, se vocês vão pensando aí, eu queria que tu comentasse, ou que tu pudesse falar sobre que perfil de juiz seria, digamos assim, a gente poderia ver como um perfil de juiz assim, ideal, num plano assim, que a gente tem esse juiz que acaba ficando restrito a fatos iniciais, né, que depende dessas questões que se vão se mostrando de imediato, e esse juiz que está faltando, né, porque eu acho que está faltando esse juiz que a gente espera que vá além disso, porque senão não teria tanta gente, eu acho, presa, né? Eu não sei, eu queria ver o que tu acha disso. Antes de qualquer coisa, não me interpretem de forma equivocada. Eu sou amigo de muitos juízes. Também. E nós temos grandes juízes. Né? Eu escrevo toda semana, agora no Empório do Direito, com Alexandre Moraes da Rosa, que é um juiz e um grande juiz. Né? Estive lá na Emerge com o Rubens Casara e com outros. Tenho muitos outros juízes que são meus amigos, Marcos Peixoto, Marcelo Semer e assim por diante. Já tivemos também grandes juízes históricos, né? O Hamilton e assim por diante. Todos vocês sabem que nós já tivemos grandes juízes. E talvez o mais, digamos assim, frustrante de tudo isso é que não se exige nada além do que as regras do jogo já demarcam. Eu quero um juiz natural, garantidor do devido processo legal e dos direitos fundamentais do acusado. Eu não defendo nenhum devaneio, nada que uma leitura que pense o processo penal desde a sua conformidade constitucional, nada que uma leitura que não dê as costas para a Constituição e para a complexidade da realidade não possibilite. É algo tão simples, tão ao nosso alcance, mas nós ainda temos, talvez, no nosso cenário, em Terra Brasilis, um padrão predominante de juiz, que é esse juiz vingador social, esse juiz que se pensa xerife do Velho Oeste, esse juiz que é até premiado pelas organizações Globo, digamos assim, vocês sabem com certeza muito bem de que eu estou falando, que compactua com uma lógica de que o passarinho tem que estar preso para cantar, e assim por diante. Esse não é o juiz que nós precisamos e desejamos. Uma estrutura processual penal democrática exige a delimitação clara das funções. E como diz o Alexandre, o juiz não é um jogador, ele é um julgador. O seu lugar de terceiro imparcial é outro, ele não pode se confundir com as partes e interferir na gestão da prova. Senão nós temos a Inquisição viva e ainda sobrevivendo ao ocaso da própria Inquisição. E isso é tão rotineiro e tão comum
e tão desesperador que se vive e que se aconteça em tantos lugares do Brasil ainda. Alguém gostaria de fazer? Vou dar o de... Como é que é teu nome? Débora, que vai ganhar o livro da série GV Lau, da 100 anos da Saraiva, coordenada pela Alessandra Nascimento Mourão, sobre fundamentos da negociação no ambiente jurídico. Obrigada pela participação. Boa noite. Eu gostaria de saber qual seria a sua visão sobre como seria possível fazer um processo penal menos, menos metodológico, né? Preso simplesmente aos artigos do Código Penal. Como seria possível fazer um processo que garantisse mais que o juiz não fosse exatamente esse inquisidor, como o senhor fala? Como que poderia ser feito um processo que a verdade ela tivesse implícita e não um elemento buscado a todo custo? Bom, nós temos problemas sérios por vários motivos, né? O primeiro deles talvez seja que o nosso Código de Processo Penal de 41 é uma colcha de retalhos. Foram feitas inúmeras reformas parciais no Código de Processo Penal. Hoje ele perdeu até o seu sentido sistêmico original. É claro que seria interessante um novo Código de Processo Penal, e foram desenvolvidas iniciativas nesse sentido, que pelo menos até o momento não vingaram, né? Seria interessante que nesse novo Código de Processo Penal ficasse claramente definido que não haveria qualquer margem de disposição para que o juiz interferisse na gestão da prova. Tudo isso são questões que poderiam ser possibilitadas e pensadas a partir de um novo código. Mas é claro que, como nós não temos um novo código, nós temos ECI, né? Na realidade, nós temos uma situação absolutamente anárquica, que é a seguinte, né? O Alexandre gosta de dizer isso. Um estudante que vem do exterior para o Brasil e que quer aprender o processo penal hoje, ele fica absolutamente perplexo, né? Porque existe um processo penal dos promotores, um processo penal dos defensores, um processo penal dos juízes, um processo penal do Aurim, da sua turminha, do qual eu faço parte, um processo penal daquela outra turminha dos autores que eu digo não leio, e um outro processo penal ainda, que é o processo penal da Escola Paulista, né? Todos eles são processos penais diferentes, né? E eu acho que a gente tem que ter em mente o fato de que o direito está muito longe de ser aquele sistema de prescrições claras e objetivas, de um juiz que é uma máquina de julgar. Não, as coisas não funcionam assim. O que nós precisamos, eu penso sim, aí no sentido bem que tu falou, é de uma estrutura que coíba, que contenha esses espaços indevidos de subjetividade do juiz no processo. Porque senão o processo se transforma num jogo de cartas marcadas e a sentença, ao final, se transforma em um monólogo. Nós precisamos de um processo incontraditório, com paridade de armas, com possibilidade de confronto das hipóteses que são introduzidas pela acusação, e tudo isso é impossibilitado e morto a partir do momento que o juiz se transforma em um juiz ator, que dita o rumo do processo, que faz do processo um jogo de xadrez no qual ele dispõe as peças para chegar ao resultado pretendido ao final, que é a condenação. É tudo isso que não se deseja. Mas assim, se a gente fosse pensar na questão normativa, pura e simplesmente, eu tenho uma resposta muito simples. É o que diz o Aurim, o Alexandre, o Jacinto, o Geraldo e tantos outros. Todos os dispositivos de caráter inquisitório do CPP de 41 não deveriam ter qualquer aplicabilidade, porque não estão em conformidade com a Constituição. Fim, ponto, acabou a brincadeira, não precisa discutir mais nada. Mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona mesmo, infelizmente. Quero agradecer, professor, novamente por estar compartilhando, e eu acho que a gente tem uma caminhada aí, né? Acho que cada um, quem está estudando e pretende ser juiz, que reflita, né, sobre como é que vai agir na profissão. E aos colegas que são auxiliares de juiz, eu considero um desafio, né, para vocês também, na hora de conversar, né, de ver uma decisão, né, a gente sabe que a gente compartilha isso aqui pelas experiências de cada um que atua aqui nas proximidades, porque estamos no coração do judiciário, essa livraria fica em volta de tribunais, e acho que para todos nós é um tema que desafia o nosso cotidiano na nossa prática.
né? E não se deixar levar também pelas primeiras impressões, que muita gente acaba deixando isso em primeiro plano e sendo manipulado também, não só pelo juiz, mas pela mídia também, né? Que é um grande ator aí na hora de pesar numa decisão de um juiz. Eu vou deixar o microfone para o professor, deixar os seus contatos e também uma mensagem aí que queira para o final da palestra. Peço apenas para vocês não saírem do lugar ainda, que vou fazer aquela foto que a gente tira e coloca na penúltima página do jornal, e que vocês fazem isso comigo já há tantos anos, né? E digo para vocês que esse registro é muito importante, porque mostra que estamos juntos, que não estamos buscando conhecimento sozinhos, e estamos, né, buscando apoio para que mais instituições, empresas venham patrocinar esse projeto, e que a gente também possa levar professores, levar essas iniciativas para outros lugares e democratizar mais o conhecimento. A gente sabe que está numa livraria, mas podemos fazer em outros lugares. Nós precisamos de estrutura. E agradecer quem já fez a doação, que a gente está hoje arrecadando para fazer uma campanha de compra de um violão. Se nós tivermos aqui, não sei se tem 50 pessoas, mas se cada um doar R$10 hoje, é quase certo que compraremos na semana que vem um violão para as oficinas que são feitas na Caldefião 295, quartas ou quintas-feiras, pelo meu esposo, com as crianças e adolescentes do Abrigo Residencial 7. Vocês estão convidados a conhecer o projeto Lá Vem a Luz. E também a oficina de música que é feita na Galeria 1 do Presídio Central. Nós tínhamos um violão na galeria e ele era muito, muito simples e acabou se desmanchando, literalmente. E eu me lembro, foi o primeiro violão que eu ganhei de doação lá em Montenegro. Não desconsiderando a doação, né, que foi de um bom coração, e fui com muito gosto buscar lá em Montenegro, mas infelizmente ele durou e agora a gente precisa de um outro instrumento. Então peço a colaboração de vocês. A Vitória está me auxiliando ali para essa arrecadação. Então, se puderem doar R$10, acho que hoje cada um doar R$10, eu consigo comprar esse instrumento, prestando sempre as contas para vocês e colocando na internet, né? A gente, só para finalizar, a última arrecadação feita aqui, e com mais de 80 pessoas arrecadando uns R$1.600, e compramos um kit de gravação, o qual é utilizado hoje para os presos poderem ter um programa de rádio, e também as crianças e os presos poderem gravar música direto do abrigo e do presídio. Eles não fazem seus deslocamentos a gente leva um estúdio móvel para dentro desses espaços e faz essas gravações. Então isso foi possibilitado com essa participação de vocês. Muito obrigada, professor, e passo a palavra para ti, então, para esse encerramento. Anotem o contato e faço o convite para quem está em casa comprar, ou no escritório assistindo na internet, comprar o livro do professor. E quem estiver aqui hoje e tiver a possibilidade, comprem o livro A Busca da Verdade no Processo Penal, para além da ambição inquisitorial. Está disponível no caixa, e já pegam o autógrafo do professor. Bom, pessoal, quero agradecer a todos vocês por terem vindo aqui, tá? E gostaria de encerrar fazendo menção, afinal de contas a palestra não era sobre esse tema, mas eu tenho que falar sobre isso, porque eu tenho falado sobre isso em todos os lugares em que eu vou. Tá? Nós estamos aí diante de um dos grandes desafios do nosso tempo, que é a necessidade de resistência diante da possibilidade do avanço da barbárie, que é a redução da maioridade penal. Tá? Espero que todos vocês, como juristas, estejam fazendo o papel de vocês, lutando contra o avanço dessa violência. A Carmela, que é uma pessoa tão engajada e que conhece tão bem a barbárie e a ilegalidade do nosso aparato penitenciário, com certeza também está movendo esforços nessa direção. Não podemos aceitar que a nossa juventude seja introduzida nesse território inóspito, bárbaro e ilegal que é o nosso aparato penitenciário. Todos os juristas sabem disso, todos sabem que o nosso aparato penitenciário é ilegal tanto no sentido mais óbvio, que é o da LEP, quanto é ilegal no que se refere ao confronto com os direitos fundamentais dos apenados. Então, nós temos que lutar contra isso, fazer todos os esforços possíveis. Escrever um texto, um manifesto contra a redução da maioridade penal, que teve 13 mil compartilhamentos, até fiquei muito surpreso e satisfeito. Gostaria que não fosse nessas circunstâncias que o texto tivesse tornado tão popular, mas isso mostra que as pessoas estão sensibilizadas diante dessa causa. Me parece que a possibilidade de que isso aconteça efetivamente é muito grande. Espero que não ocorra, espero que o nosso Supremo não chancele essa barbárie caso chegue a esse ponto.
mas vamos fazer tudo que a gente possa para que ao final não passe. Eu estou no Facebook, os amigos já estão lotados, mas o percentual de seguidores sempre está subindo e é infinito. Sigam, Não Importa o Direito da Semana com o Alexandre Moraes da Rosa, tem também outras obras com ele. Foi um prazer ter estado aqui com vocês hoje. E se quiserem tirar não somente a foto tradicional, mas uma foto de mão erguida, dizendo não passarão, todos aqui para fazer a nossa força, juntos contra a redução da maioridade penal, eu ficaria muito feliz. Obrigado, gente.